Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula de História. Hoje nós vamos fazer uma revisão do capítulo 2, a chegada dos portugueses, e resolvermos algumas fichas de atividades. Página 231. No dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou ao local onde hoje nós chamamos de Brasil. Eles aportaram em Porto Seguro, na Bahia. O lugar onde eles chegaram hoje é conhecido como Porto Seguro, que fica na Bahia. Uma das primeiras medidas que eles tomaram foi fixar no chão uma cruz de madeira. Para quê? Para que outras pessoas que chegassem aqui pudessem ver que a terra já tinha um dono, já tinha chegado alguém antes deles. E aí, depois de permanecer por 10 dias nas terras, a esquadra de Cabral seguiu rumo à Índia, que era para onde eles iam realmente, deixando alguns dos seus homens para conhecer melhor a terra e os habitantes. 30 anos mais tarde, em 1530, o rei de Portugal mandou para cá outros portugueses, com o objetivo agora de morar, garantir assim a posse definitiva da terra. Aqui nós temos uma pintura feita por Oscar Pereira da Silva, mostrando a chegada dos portugueses e o encontro deles com os indígenas. Página 232. Vamos passar que a gente está só revisando. 233. Primeira impressão das novas terras. Nessa caravana vinha um escrivão. O escrivão tinha a função de escrever tudo o que acontecia na viagem. O nome dele era Pero Vaz de Caminha. E aí ele escreveu, relatou como foi essa chegada na nova terra e o que foi que eles encontraram aqui. Tudo o que aconteceu na viagem ele relatou nessa carta. Para que ele fez essa carta? Para entregar ao rei Dom Manuel I, que era o rei de Portugal na época, para que o rei tomasse conhecimento dessa descoberta. As primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas em uma carta. Essa carta aqui, feita por Pero Vaz de Caminha. Ela hoje é considerada uma importante fonte histórica, porque relata a primeira chegada, dos portugueses aqui. Após permanecer alguns dias na terra, uma das embarcações da esquadra voltou para Portugal, levando a carta de Pero Vaz de Caminha para apresentar ao rei. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, Portugal era um reino. O governante de Portugal era Dom Manuel I, que era o rei de Portugal. Os povos indígenas que viviam no Brasil estavam organizados de maneira diferente do reino de Portugal. Por exemplo, aqui não existia governante único. Cada tribo tinha seu líder. Eles não tinham um rei, E por isso os portugueses consideravam os índios nativos aqui selvagens e inferiores, porque não tinham um rei e também não tinha lei. O que se iniciou como um encontro pacífico, quer dizer, tranquilo, com o passar do tempo e com a chegada dos colonizadores portugueses, se transformou numa relação marcada de conflitos. Primeiro, os portugueses fizeram os índios trabalhar para eles, cortando e transportando para o Brasil. Depois, em troca desse trabalho, eles recebiam ferramentas, recebiam facões, machados, utensílios, espelhos e roupas. Era o pagamento deles. Com o passar do tempo, eles não quiseram mais esse trabalho. Para o índio, o trabalho tinha a função somente de se manter, se sustentar. Era diferente do português, que para o português significava acumular riquezas. Então, os portugueses passaram a escravizar os indígenas para obrigá-los a trabalhar. E muitos não aceitaram essa escravidão e fugiram para o interior da colônia. Como mencionamos na página anterior, as primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram escritas por Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão, e essa carta é considerada um importante documento histórico, fonte histórica. Aqui temos a carta de Pero Vaz de Caminha, relatando como eram os índios, Ele dizia que o índio tinha feições pardos, eram meio avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andavam nus, sem cobertura alguma, e diz assim: parece-me de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam como cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Eles não lavram, nem criam, não há aqui boi, ou vaca, ou cabra, ovelha, galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame e destas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam.
Essa terra, de ponta a ponta, é toda praia, muito formosa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou algum outro metal. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e graciosa, que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela de tudo. Foi a carta que ele mandou para o rei. Primeiros imigrantes brasileiros. A imigração portuguesa para o Brasil aconteceu a partir de 1530, quando os primeiros colonos chegaram para viver no território e garantir a posse das terras para Portugal. Entretanto, a migração portuguesa aconteceu somente no período da colonização. Aliás, não foi somente nesse período. Muito tempo depois, 2 séculos depois, muitos portugueses vieram para o Brasil tentar uma vida melhor. Eles estavam fugindo de guerras e perseguições em seu país. Por esse motivo, a cultura portuguesa faz parte da formação do Brasil. Todos os povos produzem cultura e deixam suas marcas por onde passam. Com os portugueses não foi diferente. O que nós herdamos deles? Herdamos, por exemplo, a língua portuguesa e a religião católica, fora outras tradições, né? Colonização do Brasil. Até 1530, os portugueses pouco fizeram no sentido de ocupar efetivamente o território brasileiro. Algumas expedições foram enviadas para o reconhecimento das terras, quando os portugueses deram início à exploração das terras brasileiras. O Brasil ainda não existia como país nesse período, era apenas uma colônia de Portugal. Uma parte dele pertencia aos portugueses e a outra aos espanhóis. O rei de Portugal determinou a divisão do território aqui no Brasil em vários lotes, que eles chamaram de capitanias, e deu a um português de confiança. Cada português recebeu uma capitania para administrar. Eles começaram então a cultivar a cana-de-açúcar, introduzindo assim esse novo trabalho aqui no Brasil. Eles desejavam ter muito lucro produzindo açúcar. Esse produto era uma especiaria muito cobiçada na Europa. Para facilitar o transporte e moer as moendas, os portugueses trouxeram também o gado. Este, por sua vez, além de auxiliar nessas atividades, serviam também para abastecer as famílias de leite e de carne. Grande parte dos engenhos de açúcar foram instalados no atual estado do Nordeste. Região Nordeste, aliás, por causa do solo, que era muito bom para a agricultura de cana-de-açúcar. Então, muitos estados aqui nordestinos, da região Nordeste, eles foram utilizados para plantar cana-de-açúcar, principalmente Pernambuco e Bahia. Moendas. O que são moendas? São mecanismos que extraem o suco da cana. E engenho é todo o complexo que se dava na produção dos produtos que vinham da cana-de-açúcar. Tudo que tinha na fazenda, todos os equipamentos para a produção da cana-de-açúcar, a gente chamava de engenho. Está aí a foto de um engenho. A criação do gado também contribuiu para a transformação do espaço brasileiro, porque como as áreas do litoral eram usadas para plantar cana-de-açúcar, os fazendeiros, os portugueses, começaram a levar esse gado para o interior do Brasil. E aí, esses lugares foram crescendo, esses lugares de pasto, deu início a vilas e depois às cidades. Nas fazendas era produzido o charque, que era a carne salgada, que passou a abastecer várias regiões brasileiras. Cana-de-açúcar, 240 do livro. O cultivo da cana-de-açúcar foi uma atividade fundamental no processo de colonização do Brasil. Entretanto, os engenhos envolviam o trabalho de inúmeras pessoas, que na maioria eram africanos escravizados. Pode-se afirmar que o açúcar foi o principal produto da colonização, principalmente após 1570, embora as capitanias de Pernambuco e da Bahia acumulassem algumas vantagens para a produção de açúcar. Outras capitanias também foram usadas para isso. Por que as capitanias de Pernambuco e da Bahia acumulavam vantagens? Porque o solo era muito fértil nessas áreas e a posição geográfica também tinha um clima ideal para plantar cana-de-açúcar. Ok? Terminamos aqui a nossa revisão e vamos dar uma olhadinha na nossa ficha de atividades. Trabalharemos hoje 127, 128, 129 e 130, mas está muito fácil. 127, tem aqui um trecho do poema de Fernando Pessoa, chamado Mar Português. Diz assim: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Letra A. Sobre o que é que o poema está tratando? O poema está falando aqui a respeito das grandes navegações, né? Quando os portugueses saíam para conquistar outras terras e aí as famílias ficavam tristes, separadas. Então o poema fala de quê? Das grandes navegações desse período, né? 2. Porque para o poeta o mar representa as lágrimas de Portugal, justamente porque as famílias se separavam. E os filhos choravam, as esposas choravam, né? Então, porque as famílias se separavam. Aqui você vai fazer um desenho que representa as navegações, né? Dos portugueses aqui chegando ao Brasil, chegando em outros lugares, eles andavam de caravelas. Você vai fazer um desenho representando, então, esse período. 128. Leia o texto sobre o pau-brasil e responda as questões. Propriedades do pau-brasil, ou seja, para que ele servia. As qualidades do pau-brasil já eram conhecidas no ano da colonização do Brasil, em 1500. Mas só cerca de 15 anos depois, o interesse em explorar as árvores dessas terras brasileiras começou. Isso porque, nesse período, a demanda de pau-brasil estava pequena, em comparação à sua grande procura. Assim, aumentou o desejo dos portugueses de começar a importar a árvore do Brasil para o continente europeu. Essa grande procura, na época, acontecia porque a madeira do pau-brasil apresentava várias utilidades. Dela podia ser extraído um pigmento de coloração vermelha, que era utilizado para tingir tecidos diversos, e possuía um altíssimo valor comercial. Com a madeira também era possível fabricar móveis e vários outros objetos por meio da carpintaria. Depois de tanta exploração, quase em extinção. Nos 30 anos de colonização portuguesa no Brasil, a principal atividade realizada no país foi a exploração do pau-brasil. Mas essa atividade continuou sendo realizada por mais 370 anos. Isso resultou em vários quilômetros de florestas totalmente devastados e a quase extinção da árvore. O chamado ciclo econômico do pau-brasil só terminou no início do século XIX, quando foi descoberto na Europa um corante artificial semelhante ao extraído da árvore. Letra A. Qual é a utilidade do pau-brasil? Sua madeira servia para extrair um pigmento vermelho, que servia para tingir tecidos, e também fabricar móveis e outros produtos. Era para isso que ela servia. B. Qual foi o resultado da exploração do pau-brasil pelos portugueses? Fez com que ela quase acabasse, né? Quase ficou extinta a sua produção. Hoje a gente quase não tem. Então, quase entrou em extinção. Tá aqui, ó. O resultado foi esse, quase entrou em extinção, letra B. Na letra C, você vai encontrar no caça-palavras as palavras que completam corretamente as frases abaixo. Aí vamos dar uma olhadinha. Letra A. Um dos principais produtos produzidos pelos portugueses na colonização foi a cana-de-açúcar. Você vai procurar aqui no caça-palavras cana-de-açúcar. B. A colonização do Brasil aconteceu com base na... Quem trabalhou nesse serviço? Com base na escravidão. Escravidão. Quem trabalhou foram os escravos, né? Então foi com base na escravidão. C. Os povos africanos foram muito importantes para a construção de quê? Da cultura brasileira. E por último, a escravidão realizada pelos portugueses não foi apenas de africanos, mas foi também de indígenas. Somente isso. Então façam no capricho, né? Por hoje é só. Qualquer dúvida nos procure e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau.